Boa tarde, pessoal do canal Café e Motivação com Matheus. Tudo bem com vocês? Como é que vocês têm passado? Como é que vocês estão? Como tem sido a vida? Como tem sido a trajetória nessa terra que, por mais que seja muito difícil, muito desafiadora, eu tenho certeza que vai trazer bons frutos a partir do momento que você tiver a humildade necessária para reconhecer o momento que você erra, a partir do momento que você tiver o reconhecimento necessário para ter em mente que Deus é o seu Criador, que Deus é o seu refúgio forte, que Deus é aquele que não te desampara, seja qual for a situação, e aquele que por muitas das vezes você permanece infiel a Ele, você reage com atitudes que demonstram a sua fraqueza, a sua natureza humana, mas mesmo assim, em todas essas ocasiões, Deus permanece fiel. Então, se firme a Deus, esteja cada dia mais alicerçado na presença dEle e vamos compartilhar uma palavra muito importante, trazer uma reflexão importante na tarde desse domingo para todos vocês. E para quem não sabe, a partir desse momento, aos finais de semana, eu vou estar fazendo pelo menos 2 vídeos aqui no canal para estarmos refletindo a respeito de como foi a nossa semana e em que podemos melhorar. Eu tenho certeza que a palavra que Deus coloca no meu coração é uma palavra que vai trazer um renovo para você durante a semana e que muitas das vezes, pode ter certeza disso, você vai ser provado em cima dela. Então, tenho aqui a companhia do meu fiel escudeiro, cafezinho que tá uma delícia, garanta o seu também para refletirmos a respeito dessa palavra que se encontra na Bíblia Sagrada, no livro de Mateus, no capítulo 13, do versículo 24 ao versículo 30, que tem como título a parábola do joio e do trigo. Para quem não sabe, parábola são algumas formas de uma narração, uma história que Jesus contava para que ficasse mais claro o entendimento a respeito da mensagem que ele gostaria de passar. Então eu vou estar lendo e no final dessa parábola, no final desse trecho que eu vou ler, a gente vai estar refletindo acerca dele para trazer muitos ensinamentos e trazer muitas expectativas boas para essa próxima semana que vai se iniciar, e que quando você for confrontado pela vida e pelas situações cotidianas, nessa situação, acerca do que vamos comentar, que você possa ter a vitória nessas determinadas ocasiões. Então vamos lá? Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que então tem joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-os os molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Então essa é uma parábola muito intrigante, muito marcante, que Jesus traz para nós e para os seus discípulos a respeito da vinda de Jesus Cristo, da segunda vinda de Jesus Cristo, que diz a respeito do joio e do trigo. Certa feita tinha uma turma de lavradores que tomavam conta de determinada terra e o seu senhor tinha plantado trigo nessa terra, porém em algum momento eles se adormeceram, eles se distraíram a respeito da missão que lhes estava proposta. Ou seja, eles não vigiaram em determinada ocasião. Imediatamente, a partir do momento que eles não vigiaram e adormeceram, o inimigo veio e plantou joio no meio do trigo. O que a gente pode comparar aqui é que trigo é a boa semente e o joio é a má semente, aquela semente que é semelhante a uma praga, que a gente chama, que é aquela semente que muitas das vezes consome a energia da terra e impede que a boa semente se desenvolva da melhor forma possível. Porém, no momento em que eles começaram a perceber que o joio estava crescendo no meio do trigo, eles se propuseram ao seu senhor de arrancarem o joio. Mas o Senhor imediatamente negou
permitiu com que o joio crescesse junto do trigo, e no momento da ceifa, ou seja, no momento em que fosse ser recolhidos os seus louros, ser recolhido essas ervas já desenvolvidas, fosse recolhido o joio inicialmente, lançado ao fogo, e depois o trigo e trazido para o celeiro. Isso traz-nos uma mensagem muito importante a respeito da volta de Jesus Cristo. Ou seja, joio é aquela pessoa que muitas das vezes estava nos caminhos do Senhor, se distanciou por algum motivo, por algum dos manjares deste mundo, ou seja, deixou-se levar por alguma das tentações, e a partir do momento que ela cedeu, o inimigo tomou conta da sua vida e ela foi semelhante ao joio, que é uma má semente, uma semente que passou a não estar no livro da vida. Em segundo plano, nós temos o trigo. O trigo é aquela boa semente, aquele cristão que realmente, mediante a todas as propostas que o mundo lhe fez, ele negou a todas, ele escolheu ser uma pessoa segundo o coração de Deus, ser um homem, uma mulher segundo o coração de Deus, e persistiu caminhando no caminho que é estreito, que é difícil de ser trilhado, mas que leva a coroa da vida eterna até o fim. E a palavra de Deus diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Ou seja, se ele coloca a palavra perseverar, isso significa que nós teremos muitas aflições, mas nós devemos romper essas aflições e perseverar, ou seja, persistir no caminho da verdade, por mais que muitas das vezes ele seja muito desafiador. Então, que a gente possa ser comparado ao trigo, e algumas características que podemos trazer do trigo. O trigo é a boa semente. Comparando com nós seres humanos, o trigo é aquela pessoa que serve a Deus com um bom testemunho, ou seja, ela se preocupa com o seu proceder, não somente no momento em que ela está perante a todas as pessoas, ou seja, não só naquele momento que ela sai perante a sociedade, mas no momento até mesmo que ela se encontra a sós em casa, por exemplo, ela se comporta de forma a agradar o coração de Deus. E, além disso, o trigo é aquela pessoa que se preocupa em, a partir do momento que ela decidiu escolher o caminho de Deus e que ela é sempre anunciada a respeito das boas novas, ela não guarda aquilo somente para si. Ela tem o desejo, ela tem a necessidade de transmitir aquilo a outras pessoas. Então seja como o trigo, tenha necessidade de transmitir a boa semente, tenha necessidade de transmitir as boas novas, seja um porta-voz do céu nessa terra. E a cada dia, se preocupe com o seu portar, com o seu trajar, com o seu vestir, porque muitas pessoas estão te olhando. A própria palavra de Deus diz que a gente está rodeado de uma grande nuvem de testemunhas. Portanto, essas testemunhas que serão responsáveis por nos observar, e a partir do momento que temos um determinado proceder e passamos a ser prósperos na nossa vida, essas pessoas que muitas das vezes estavam na leva do joio, elas vão ser convertidas a se tornarem trigo através do nosso proceder. Portanto, acredite, você está sendo observado a cada segundo que passa. Busque se portar da melhor forma, busque se comportar como trigo. E você vai encontrar com todas aquelas pessoas que te observaram aqui nessa baixa terra, lá no reino dos céus. E isso vai ser motivo de grande alegria, de grande gozo, para que você possa ser um homem, uma mulher, um servo segundo o coração de Deus. Que a nossa maior preocupação possa ser essa, lá no dia da segunda vinda de Jesus Cristo, que possamos ser achados como trigo. Se preocupe com isso, para que você não seja lançado no fogo, para que você não seja lançado no lago que arde em fogo e enxofre, mas que você seja arrebatado junto com Jesus Cristo para o lar celestial, para o caminho que leva aos céus. Que Deus abençoe a todos, que sejamos como trigo, que o joio ele ganhe um segundo plano na nossa vida e que o nosso passado ele sirva para refletirmos a respeito do que podemos melhorar no presente. Deixe a sua vida de joio de lado, adote uma vida de trigo e seja um homem, uma mulher, um servo segundo o coração de Deus para fazer tudo aquilo que Deus manda e se comportar
como um cidadão dos céus, porque isso é um privilégio, porém implica numa grande responsabilidade. Então tenham uma excelente tarde, reflitam a respeito dessa palavra. Eu acredito que vocês serão provados a respeito dessa palavra durante essa semana, portanto vigiem, orem e tenham uma vida de dedicação ao Pai Celestial, porque eu tenho certeza que a partir do momento que você tem uma vida voltada para Deus, Deus vai te retribuir da melhor forma e você não ficará desamparado. Acredite nisso, tenha uma excelente tarde, uma ótima semana e no final de semana que vem voltaremos com novas mensagens para a nossa grande e profunda reflexão. Fiquem com Deus, aquele abraço, se inscrevam no canal, ativem as notificações e que Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.